não há necessidade de um cerco policial numa ocupação para abrir ela para a cidade, não precisa de polícia, não precisa de cercear a entrada aqui nesse prédio. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer. Se não é nosso direito, o Brasil deve também. Boa tarde, companheiros e companheiras, povo querido de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra. Estou aqui dentro da ocupação aqui do antigo DOPS e estou muito emocionado porque as poucas vezes que eu já entrei aqui, a gente fica muito comovido e estarrecido, né? Por exemplo, ver aqui a sala de interrogatório com paredes, me parece com cerca de 1 metro de largura, com impermeabilizada, porque dizem historiadores e arqueólogos que pesquisaram aqui, que vizinhos aqui do centro de Belo Horizonte, aqui na plena avenida Afonso Pena, ficavam incomodados vendo os gritos de pessoas sendo torturadas aqui nesse antigo DOPS. Então, eu, como ser humano, como frei, como padre, estou aqui para dizer que os movimentos sociais e todas as pessoas, cidadãs de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que estão fazendo essa ocupação é uma bênção, é uma maravilha, porque eu fiquei estarrecido quando eu fiquei sabendo que em pleno coração de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, aqui do lado da Prefeitura de Belo Horizonte, do Parque Municipal, funcionou de 1958 até 1980 e poucos, cerca de 30 anos, uma das 70 casas de horrores, centros de prisão e de tortura. E aqui tem 8 celas grandes, com grades muito grossas, tem a sala de tortura e de interrogatório, que é um negócio, a gente sente o clima pesado. Tem outra sala ali chamada de igrejinha, que é onde os presos eram forçados a confessar, né? E o mais absurdo, a brutalidade, porque os presos que eram torturados aqui não eram criminosos, eram pessoas, cidadãs, que se comoviam com o sofrimento do povo e ficavam indignados diante das injustiças sociais e estavam lutando por justiça agrária, por justiça urbana, por justiça social, para que a dignidade humana fosse preservada. Então, é mais do que urgente, não podemos tolerar mais esse fato de que já são 12 anos que já se passaram, que o governo de Minas tomou a decisão de transformar esse antigo DOPS aqui em um memorial dos direitos humanos, em Casa da Liberdade, e em 12 anos continua aqui fechado, abandonado, inclusive com documentos aqui se perdendo na poeira e no mofo ali, né? Toda pessoa, todo habitante de Belo Horizonte, Minas e do Brasil precisa, se possível, vir visitar essa casa de horrores aqui. Aqui é prova, é uma das demonstrações que não pode acontecer no Brasil nunca mais ditadura, e não pode ter também anistia a nenhum tipo de golpista e nem aos seus mandantes. A ditadura militar no Brasil aumentou a concentração da propriedade fundiária, fez nascer e crescer a dívida externa. A ditadura no Brasil dos generais deu de presente a metade, muitas terras na Amazônia com incentivos
fiscais para se fazer a devastação do Centro-Oeste e de parte da Amazônia. E aumentou o analfabetismo, aumentou a mortalidade infantil, aumentou as injustiças socioeconômicas. Então, ditadura nunca mais. E para terminar aqui, eu sinto que o Deus da vida, invocado sob tantos nomes, Deus dos povos de religião de matriz africana, Deus dos povos originários da mística e da espiritualidade indígena e de tantos outros tipos, os ancestrais, os bons espíritos, todas as energias espirituais querem que a gente continue irmanados e que esse antigo DOPS aqui se torne, a partir dessa ocupação, de fato, um memorial dos direitos humanos. Não pode tardar mais. Então eu vou pedir a liberdade. Eu sei que a gente tem que compreender e respeitar o tipo de fé que as pessoas têm, o direito de não ter fé também, né? Mas invocando para reconhecermos que o Deus da vida abençoe essa ocupação aqui, convido quem quiser me acompanhar para a gente fazer a oração da fraternidade, que é a oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus Cristo, que também foi torturado, sendo inocente e justo, e foi condenado à pena de morte. Com amor e com esperança, quem quiser, ore comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. E nenhum minuto de silêncio, uma vida toda de luta para sermos imprescindíveis, cobrando a apuração de todos os crimes da ditadura militar, das torturas de ontem e de hoje. Viva a ocupação do antigo DOPS e viva essa luta justa, sagrada e necessária. Que o Deus da vida nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós cumprimentamos a população de Belo Horizonte, que aqui estão os defensores da sua própria vida. Sou testemunha, sou de uma geração que sabe muito bem o que a ditadura representou. Eu fui presa 2 vezes. Eu fui presa no Congresso da União Nacional dos Estudantes. Eu fui presa em frente a uma fábrica em Recife para panfletar pedindo melhores condições para os trabalhadores. Sei perfeitamente que o que a ditadura queria pela primeira vez era acabar com a liberdade. Aí veio o ato institucional número 5, que intervia no Congresso, nas assembleias, nos municípios. Veio a lei 39, que garantiu uma cassação de parlamentares, de sindicalistas, de líderes estudantis. Fui líder estudantil cassada pelo decreto 477, que impedia que nós pudéssemos estudar em qualquer escola, seja pública e seja privada. Por isso é tão importante que a comunidade de Belo Horizonte saiba que a ameaça não é do passado, a ameaça não é daqueles que não apoiaram eles, a ameaça é inclusive dos que apoiam eles, porque naquele período o governador Carlos Lacerda, que apoiou o golpe, terminou sendo caçado pelo próprio golpe. Por isso que nesta vigília, pela memória, pela justiça, nós pedimos
companheira? Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde! Então, companheiros, nós estamos aqui, em nome da Covete, nós estamos aqui na ocupação, junto com os companheiros. Nós, da Covete, é uma reivindicação do movimento sindical. A Covete é a Comissão dos Trabalhadores, a Comissão da Verdade dos Trabalhadores de Minas Gerais. Nós estamos pesquisando e arruma ali aquele cartaz. Tá tremido o cartaz aí, desembola ele aí. Compromisso que as empresas assumiram na defesa da ditadura. Então, muitas empresas colaboraram com a ditadura. E a Covete, essa é uma tarefa principal. Já existe no Ministério Público Federal processos, inquéritos com 4 empresas aqui de Minas. A Belgo, a Manisma, a Fiat e agora, ultimamente, a Uzi Minas. E hoje nós discutimos, inclusive, a pesquisa na Petrobras aqui de Minas, porque tem uma pesquisa nacional e agora uma pesquisa em nível do Estado. Então, esse prédio aqui, para os movimentos sociais, para os presos que foram torturados, que tem uma importância muito grande. Eu quero dizer, inclusive, que não pode ter o nome de Casa da Liberdade, porque aqui não representou a liberdade. Essa é a casa daqueles que torturaram, que prenderam, que acabaram com a liberdade do povo. Então nós não podemos fazer isso. É uma casa dos direitos humanos, é uma casa dos trabalhadores que lutaram contra a ditadura. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é obrigação dos movimentos sociais, é obrigação nossa garantir esse espaço aqui. Por quê? Porque é uma dívida, inclusive, que os movimentos sociais têm com o povo brasileiro. Porque nosso país não teve justiça transitória. No nosso país, os torturadores, os ditadores... Deixa eu organizar aqui, o melhor seria estar falando aqui para pegar aquele pano de fundo lá, ó. Que ali tá ruim o pano de fundo. Desses criminosos continuam recebendo, Fala aí com as moedas do Estado. da cinegrafia. Então, nesse sentido, é preciso que nós comecemos já uma luta para garantir a responsabilização daqueles que colaboraram com a ditadura. Nesse sentido, as empresas, vejam a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Quem financiou? Está aprovado aí, foram as empresas. Percebe? Isso porque lá atrás as empresas financiaram e ficou por isso mesmo. É melhor você falar aqui. Isso nós não queremos. Nós não queremos que isso aconteça. E essa casa é o símbolo para nós do que nós não queremos. Essa casa, ela tem que juntar todas as memórias, os sofrimentos dos mineiros que lutaram contra a ditadura. Então, portanto, é fundamental, primeiro, que a gente mantenha essa ocupação. Segundo, é fundamental que tenha apoio. É preciso que cada entidade presente aqui destine, principalmente agora no final de semana, 2, 3 companheiros para ajudar a manter isso aqui, para vir para cá, seja durante o dia, seja durante a noite, pode revezar inclusive, porque manter isso aqui é fundamental. E para isso, não é que nós queremos manter isso aqui a todo custo. Nós queremos manter isso aqui, queremos negociar com o governo. Já procuramos, vamos negociar, mas nós queremos que negociar do ponto de vista nosso. Porque o governo, nós descobrimos, gente, que o governo estava preparando para o início do segundo semestre um evento aqui nessa casa chamada Casa em Cor.
negociação, assim que se dispor a negociação, o Frei Gilvander está aqui, né? Pode interceder, falando com a Jo, tá? Para fazer a negociação e a partir daí a gente tem uma comissão já indicada pelo movimento para gerir isso aqui, gerir a reforma, acompanhar a reforma que eles prometem fazer e que nunca fazem, receber o dinheiro de emenda parlamentar. Descobrimos lá na Assembleia emendas parlamentares de vários deputados destinados para cá e que não foi utilizado porque a política do governo é acabar com essa história, é acabar com a memória do povo mineiro. Portanto, companheiro, está na mão de todos vocês, só nós aqui, não vamos contra essa luta não, está na mão de todos vocês aqui, de cada entidade, de cada militante, de cada pessoa que se indigna com essa situação, vir para cá, ajudar. Final de semana, nós estamos batalhando para garantir garantir a negociação. Nós já tivemos hoje, eu já falaram no início, mas é bom lembrar, nós já tivemos hoje manifestações importantes. Ontem nós tivemos uma coletiva que foi muito boa. A coletiva, vocês viram, repercutiu na imprensa de modo geral. Teve aqui praticamente todos os principais órgãos de imprensa daqui de Belo Horizonte, né? Então, aquele foi um momento e teve uma repercussão isso na opinião pública, teve uma repercussão isso dentro das estruturas do Estado, né? Agora, hoje, nós tivemos também várias manifestações muito importantes. Por exemplo, a manifestação do Conselho de Direitos Humanos foi muito importante, né? A manifestação, aí, a quantidade de entidades que estão subscrevendo o manifesto, muito importante, né? O Ministério Público Federal entrou na jogada, quer acompanhar a negociação, quer ver, porque aqui, além do DOPS, funcionava o DOI-CODE também, né? O outro órgão de repressão da ditadura. Então o Ministério Público, a partir inclusive das pesquisas das empresas que está sendo realizada, aqui o Ministério Público tem interesse nesse espaço também e tem interesse que os movimentos sociais se apropriem. Portanto, está na nossa mão, nós temos conseguido encaminhar as coisas, temos conseguido ganhar a opinião pública. Somente o seguinte, se a gente tiver que recuar, vai ser muito difícil, porque significa que nós vamos perder o nosso poder de negociação. Companheiras, é muito importante esse ato, é muito bom estar presente aqui, pessoas de diferentes gerações, muito importante a ação da ocupação. Essa ocupação é uma ocupação do conjunto dos movimentos sociais da nossa cidade. É a responsabilidade coletiva, porque esse espaço, nós estamos em 2018, para ser um espaço de memória, verdade e justiça. E ele não estava sendo usado, ele estava fechado. No primeiro momento, ele era aberto ao público, tinha os horários de agendamento para fazer pesquisa. Vários companheiros passaram aqui durante esses dias, falaram das pesquisas, das visitas que fizeram aqui, né? E depois fechou. E aí o Ronaldo já falou para vocês, quais as intenções que as pessoas estavam tendo em relação a esse espaço, que tem que cumprir a função que nós conquistamos em 2018. Porque se a gente esquece o que aconteceu, né, a intenção de fazer o apagamento é para poder fazer a continuidade. O 8 de janeiro está aí, né? Então eu apago para fazer a continuidade de um mesmo processo que é
falou, com todas as entidades. Vocês veem às vezes que a gente está saindo assim, nós estamos ligando para todo mundo, porque nós queremos negociar. Nós queremos negociar. Queremos que as emendas que foram aprovadas sejam utilizadas para fazer a manutenção do prédio. Queremos que os documentos ali dentro, tem caixas de documentos. Quando começou aqui, documentos da Comissão da Verdade vieram para cá. Então tem livros, tem CDs jogados. Quem arrumou, quem limpou, quem está organizando, a galera que está aqui. Então nós precisamos que esse espaço seja mantido com o acompanhamento do conjunto dos movimentos sociais. Por isso essa comissão quer fazer a negociação para ver, olha, o calendário. Como vai ser o calendário da obra? Para manutenção do prédio, para preservação da história, para organizar a documentação. Como serão as visitas? Esse espaço se aberto para as pessoas que passam aqui na Conselheiro, para vir aqui visitar. Ter os agendamentos das visitas, as pessoas virem das escolas, porque dá para fazer as visitas enquanto está fazendo a reforma. É porque as pessoas dizem, vão fechar para fazer a reforma. Não, vocês lembram do espaço comum Luiz Estrela? Estava lá fazendo a reforma e ainda continuava o rolê, ainda está em reforma, não é isso? E continua acontecendo as coisas. É isso que nós queremos aqui. Nós queremos que aqui continue aberto, tenha os agendamentos, que as pessoas possam vir visitar, possam vir pesquisar e que a comissão acompanhe, porque, gente, emenda parlamentar é dinheiro público. Emenda parlamentar não é dinheiro parlamentar, não. É o dinheiro do Estado que foi direcionado para cuidar de um patrimônio, porque aqui é patrimônio histórico, é um prédio tombado. É um patrimônio histórico para preservar a memória. E aí nós estamos fazendo contato com todo mundo para ajudar e convidando cada pessoa que está aqui, quem estiver vendo na internet, né, vem para cá, vem conhecer. Esse final de semana nós precisamos de todo mundo aqui. Nós já passamos filmes aqui, então conhecer, estar junto, conhecer essa história. E é muito importante que as pessoas mais jovens que estão aqui conheçam essa história. E nós tivemos aqui hoje, durante esses dias todos, e também hoje, pessoas mais velhas, pessoas que foram torturadas aqui nessa casa. É importante que elas tenham voz, que elas possam dizer, que as pessoas possam conhecer essa história. Então essa ocupação é de todo mundo que está aqui, e nós precisamos de todo mundo aqui para garantir uma negociação justa que mantenha esse patrimônio como espaço de memória, justiça e verdade da nossa luta. Porque nós não queremos ditadura nunca mais nesse país e não queremos anistia para nenhum golpista de ontem e de hoje. 51 em Afonso Pena, número 2351, para quem quiser chegar. E ó, queria deixar um recado também, porque para esse final de semana a agenda está aberta para a gente fazer atividade. Não é porque o cerco policial, inconstitucional inclusive, da PM continua que nós vamos abrir mão de fazer atividade aqui fora. Então quem quiser fazer, marcar, programar qualquer atividade, só conversar ali com o Fidelis. Fidelis ali de mãozinha levantada, blusinha branca. Só conversar com o Fidelis pra gente marcar samba, teatro, cineminha e vamos permanecer aí na luta. Agora é o Gildásio, depois o Everton. Nesse momento de extrema importância, eu estou falando aqui como ex-preso político, detido 4 vezes pela ditadura e 2 vezes preso aqui nesse DOPS. E nesse momento dessa ocupação, começo saudando a iniciativa da ocupação, que tem que ter um papel de extrema importância, usando uma imagem de fazer essa larva, essa crisálida, se libertar e se transformar no Memorial dos Direitos Humanos da Casa da Liberdade de Minas Gerais. É bom lembrar que emendas parlamentares foram destinadas à reforma e à liberação desse prédio, e esse bandido chamado Tema desviou essas emendas e não foram utilizadas para a obra que deveriam ser aqui realizadas.
contar e esconder todas as evidências que ainda estão aqui dentro do centro de tortura, da sala de tortura coberta de isolantes sonoros, da sala de afogamento, das celas infectas lá de baixo. Então, a sociedade brasileira não vai dar um basta nos golpistas, nos criminosos da ditadura, enquanto eles não forem punidos. Essa aí, temos que ter a consciência disso aí. E eu queria agora ler o documento que foi mandado pelo deputado Rogério Correia, e querendo colocar aqui o seguinte: a conclamação para cada deputado federal, cada deputado estadual, cada vereador de Belo Horizonte e de outros municípios, que coloque o seu pronunciamento de solidariedade e apoio a essa luta de extrema importância. Então é bom lembrar que a Casa da Liberdade, o Memorial dos Direitos Humanos, começou em 1999 com o projeto do Rogério Correia, deputado estadual, que em 2000 foi aprovado e transformado na Lei 13.448, sancionada pelo governador Itamar Franco. Então, a história começou em 99. Em abril de 18, novamente, com pequenas alterações, o governador Pimentel renovou o projeto com a previsão de entregar o prédio já reformado e liberado para o memorial em 18. Esse edifício aqui, eu creio que o bandido Zema não destruiu até agora, porque felizmente ele é tombado pelo patrimônio estadual e municipal. Então, eu queria colocar aqui a saudação do Rogério. O senhor fez uma cirurgia que não pode estar aqui e nos encaminhou. O deputado Rogério Correia, de licença médica, envia sua total solidariedade a essa luta para evitar mais essa tentativa de desvirtuar a finalidade desse equipamento público, de enterrar a memória dos crimes, dos criminosos nazifascistas e ultraliberais que vêm infelicitando Minas Gerais. Pela memória, verdade e justiça, a luta continua e tem que continuar. Ditadura nunca mais. Nada de perdão. Golpista da cadeia. É isso aí, meu irmão. Registrando aqui Frei Gilvander, tarde do dia 4 de abril de 2025, aqui na ocupação do antigo DOPS, em plena Avenida Afonso Pena, aqui no coração de Belo Horizonte. Eu sou Agora vamos ouvir o Leverson, representante da sociedade civil eleito junto ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e falo aqui em nome do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos com autorização do presidente Robson Sá. Eu queria antes prestar uma singela homenagem a uma pessoa que eu não canso de repetir essa fala, né? Uma pessoa que abriu caminho para que a gente discuta de fato memória, verdade, justiça e reparação, chamada Dilma Rousseff. Foi Dilma que, ao criar a Comissão Nacional da Verdade, provocou inclusive a sua própria cassação. É uma mentira o crime de responsabilidade que atribuíram a ela. Na realidade, cassaram o mandato dela por conta da Comissão Nacional da Verdade, que reverbera até hoje com as palavras de memória, verdade, justiça e reparação, né? E quando a gente fala em reparação, o próprio Conselho Estadual de Direitos Humanos, já há muito tempo, desde que foi aprovado o projeto do Rogério Correia, vem discutindo a efetividade de se transformar esse espaço num espaço de memória dos direitos humanos.
lá no centro da cidade. Quer dizer, e reivindica, inclusive, que passe a funcionar aqui nesse espaço o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, né? Relembrando, inclusive, pelo julgado aqui, que a própria COVET, a Comissão da Verdade dos Trabalhadores, que é fruto também da Comissão Nacional, né? A Comissão Nacional, depois foi criada no Estado a Comissão Estadual, e ao concluir o trabalho da Comissão Estadual, o movimento sindical criou, como dito pelo Oraldo, a Comissão da Verdade dos Trabalhadores, que é uma reivindicação que, inclusive, essa comissão tem uma sala aqui também nesse memorial. Então, essa é a nossa luta, né? Memória, verdade, justiça e reparação. E a gente tem que ter muita consciência de que a criação de espaços de memória faz parte do processo de reparação histórica de todos os crimes cometidos pela ditadura. Então, por memória, verdade, justiça e reparação, ditadura nunca mais, sem anistia para golpistas. Obrigado. Registrando aqui, Frei Gilvander. Agora é o Joque. Primeiro aqui gostaria de saudar essa ocupação, porque ela ressurge no momento que a gente precisa, de fato, ter mobilizações e ter ações concretas tipo essa. E recita a questão de transformar, de fato, o prédio num memorial. E nós sabemos, inclusive, que tem verbas que já veio para fazer ao memorial e está com Zema e não apareceu. Então, essa ocupação traz essa coisa à tona. Mas não é só isso, companheiros. Essa ocupação também, ela vai mostrar pra gente que nós não podemos esquecer nunca o que foi isso aqui. E não podemos esquecer nunca que os fascistas então os direitistas estão aí. A vitória do Trump vai reforçar os direitistas, os extremistas. Então, isso aqui também nos traz a necessidade de uma ampla unidade para enfrentar o fascismo, para enfrentar a extrema-direita. Portanto, eu trago aqui em nome da CTB a saudação à ocupação, a saudação à COVET, a saudação que a gente tem que continuar lutando. A luta faz parte do nosso DNA e nós não vamos recuar. Outra coisa que eu queria dizer, reforçar que os companheiros falaram. Esse final de semana nós não podemos deixar a peteca cair aqui. É preciso que a gente esteja aqui junto para fazer cultura, para fazer debate, para conversar, para manter viva essa chama. Então, companheiros e companheiras, viva a ocupação, ditadura nunca mais, anistia os golpistas jamais. Quem está ouvindo, meu nome é João Márcio, sou presidente do DCE da PUC Minas, por que são jovens há mais tempo. O DCE é da Católica, aqui de Minas Gerais. E olha, gente, não tem como não estar emocionado e não achar histórico o que nós estamos fazendo. Porque pra gente do movimento estudantil, a ditadura militar foi um momento histórico muito importante. Porque marca uma divisa no movimento estudantil entre aqueles que lutaram para ter uma sociedade mais justa e que os quadros do movimento estudantil deram a sua vida na luta contra essa ditadura. São vários, os que estão aqui, Gerásio, Jô, os que passaram, como José Carlos da Mata Machado, Dalis de Aranha, Leixo Guimarães, Adelina Rezende. O movimento estudantil, nós estudantes, sempre tivemos compromisso com a luta pela democracia e com a luta por uma sociedade mais justa. Então essa ocupação que nós fazemos aqui nesse DOPS não é à toa, é porque essa ocupação é pela memória dos nossos do movimento estudantil, dos nossos do movimento operário, dos nossos do movimento rural, porque somos nós que fomos assassinados nesses porões e que se dependesse desse governador Romeu Zema e do ex-presidente e futuro presidiário, o ex-presidente Bolsonaro, somos nós que estaríamos no porão sendo torturados hoje. Então esse movimento é muito importante para a gente reivindicar aqui a construção de um memorial para lembrar de todos aqueles e aquelas que homenageiam as nossas entidades. Porque não é à toa que o DA da Fafiche homenageia Dalis de Aranha, não é à toa que o DA da FAI homenageia a Valquíria Afonso Costa, não é à toa que o DCE da UFRJ homenageia Mário Prata, porque esses são os nossos heróis. São os heróis que merecem ser lembrados, porque são os heróis que deram a vida lutando por uma educação e por uma sociedade mais justa. Então temos que estar aqui para oferecer o nosso DCE da PUC, junto com o DCE da UENG, junto com o DCE
da UFMG e várias entidades estudantis estão aqui para dizer que nós vamos lutar por memória, verdade e justiça dos nossos e convidamos todas as entidades estudantis a se somarem com a gente. As entidades estudantis vão ter que pensar 2 vezes antes de fortalecer um ato como esse, antes de fortalecer uma ocupação como essa, porque a nossa memória, a memória das nossas entidades, dos nossos DCEs, dos nossos DEAV, dos nossos movimentos, estão integralmente ligadas ao que aconteceu nessa casa. Então temos que lutar para que tenha memória, para que tenha reparação e que tenha justiça por todos que passaram aqui e por todos que lutaram em nome da União Nacional dos Estudantes, em nome da União Brasileira dos Estudantes, em nome dos secundaristas e dos universitários. Então nós vamos continuar aqui para fortalecer essa ocupação e está convidando todas as outras entidades da cidade e do estado para fortalecerem, porque isso aqui é histórico. Essa casa aqui estava fechada há anos, ninguém tinha acesso a entrar e conhecer o que está aqui. E se depender da polícia militar e do governador Romeu, vai continuar fechada. Mas os movimentos sociais e as entidades estudantis estão para dizer que nós não vamos aceitar, que nós vamos escancarar essa porta, para que cada um e cada uma possa entrar, conhecer essas celas, conhecer os instrumentos de tortura e ver com os próprios olhos o que foi a ditadura militar e não ter dúvida antes de lutar contra esse governo fascista da Iracema, antes de lutar para a prisão desse fascista do Bolsonaro e de todos os fascistas militares que estavam com ele. Porque todos esses fascistas, Augusto Heleno, Mourão, Brasileiro, todos esses militares se formaram durante a ditadura. E a falta de uma justiça de transição, a falta de uma punição para esses, fizeram com que nós tivéssemos o 8 de janeiro como foi em 2023. E nós, o movimento estudantil, temos o compromisso de lutar contra isso. Então, camaradas, todo mundo que está aqui, quem está ouvindo, estamos aqui para dizer que nós não vamos aceitar que esse lugar aqui, esse prédio, fique fechado mais. Nós vamos exigir que saímos daqui com a construção desse memorial, para lembrar cada um e cada uma dos estudantes que foram mortos e torturados dentro desse lugar. Obrigado. Só complementar algumas questões que as pessoas já falaram, porque a gente não precisa repetir, né? Essa é uma marca da repressão no Brasil e ela não pode ser esquecida, ela não pode ser apagada, ela não pode ser destruída. E não pode, porque a ditadura no Brasil, inclusive, é muito recente. E nós nunca varremos completamente os resquícios da ditadura. Muito antes, pelo contrário. Uma parte significativa de nós, aqui, já apanhou e muito nos movimentos sociais nas ruas, nas ocupações em defesa dos serviços públicos, na ocupação em defesa da moradia, na defesa das terras indígenas. E apanhamos por quê? Porque o resquício da ditadura nunca foi varrido desse país. A periferia, a juventude
tão representativo para nós, as marcas que ficaram, o sofrimento. A gente vai continuar na resistência. Trago aqui um abraço da deputada Beatriz Cerqueira, de todo o bloco Democracia e Luta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Todos os deputados do bloco assinaram o manifesto em apoio e solidariedade aos ocupantes. E seguimos juntos lá. A deputada Bela Gonçalves, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, está fazendo as conversas e negociações com o governo do Estado, com a CEDESE, a ministra Macaé dos Direitos Humanos do governo federal e o Mário Miranda estão empenhados também nas negociações juntos ao governo do Estado. Então trago aqui o abraço e a luta de todos os companheiros e companheiras que estão engajados com vocês na luta. Sigamos juntos e firmes nessa luta e na resistência. Ditadura nunca mais, se anistia. Muito importante a gente estar fazendo esse ato hoje. Meu nome é Beatriz, eu sou da União da Juventude Rebelião. E eu acho que, particularmente, a juventude está aqui, diz que nós honramos a memória dos nossos heróis, né? E continuamos o trabalho deles. Isso não é pouca coisa. É isso, assim, as ideias não se matam, e é algo que a gente precisa de ter no centro. Essa casa é a própria prova viva. Ilumina o rosto dela aí. Social, Ilumina o rosto dela. Ilumina o rosto dela. Quando tem a importância da... boa noite, eu sou Beatriz, da União da Juventude de Rebelião. Queria saudar todo mundo que está aqui, particularmente a juventude. Igual eu estava falando, a gente está aqui presente hoje é a prova de que as ideias elas não se matam. Nós cumprimos um papel fundamental de continuar a luta dos nossos heróis do passado, que padeceram fisicamente, mas que entraram para a imortalidade
E aí, se eu queria colocar para finalizar, eu preciso de memória pública e urbana, e não só isso, da onde a gente tem os mesmos ideais dos lutadores que tomaram dessa casa aqui, das pessoas que foram torturadas, e que o fascismo não marris para a nossa política da história. Essa brutalidade, essa marris, que nunca mais acontece. Registrando aqui, Frei Gil Vander. Tudo bem, pessoal? Beleza. Todo mundo aí na vigília. Boa noite, trabalhadores. Boa noite, trabalhadores de farda. Eu sou Sol Barreto, sou artista independente da cidade, me organizo pelo Bloco Clandestinas, me organizo pelo movimento autônomo trans, sou uma pessoa trans e ontem eu tive, não sei nem usar um adjetivo, eu pude, junto com a Bia, entrar e fazer todo o reconhecimento de campo do primeiro andar e do subsolo. Do antigo DOPS. Do antigo DOPS, né? E eu não consegui parar de pensar sobre isso, então chegando em casa eu escrevi e eu gostaria de compartilhar com vocês esse escrito que se chama Ainda Tem Sangue Seco na Parede. Avenida Afonso Pena, 2351. Belo Horizonte, Minas Gerais. Passando pela calçada, você pode até achar que esse é um prédio comum. Ainda tem sangue seco na parede. Nesse espaço que se estende até a esquina, ergueu-se do chão, a mão do Estado, um monumento de dominação. São 3 andares para cima e um subsolo de terror. E lá no fundo, no cantinho do estacionamento, uma salinha de configuração esquisita, com bancos de pedra, uma sala quente e um poço de água gelado. Seus elementos não deixam dúvida que ali entrou gente viva que nunca mais saiu. Ainda tem sangue seco nas paredes. Nesse prédio, construído em estilo modernista, que questionava o conservadorismo da arquitetura, existe um conservadorismo entranhado. O seu subsolo é feito de celas solitárias e sala de tortura. Aqui em cima, o sol se põe às 6h30. Lá embaixo, ele já foi embora antes das 4. Ainda tem sangue seco nas paredes. Atrás desse mural de poxa, me fugiu o nome. Atrás desse mural de pastilhas, mural construído por Haroldo Matos, está uma das ferramentas de violência do Estado mais desesperadores que eu já vi na minha vida. Atrás desse mural existe uma sala dividida por uma parede. Nessa parede, uma janela nos permite a visão. Quem entra nessa sala pela porta da frente encontra um ambiente acusticamente isolado. Quem entra pela passagem de trás, que conecta a prisão, hoje coberta de concreto, sabe-se lá que crueldade irá encontrar. Nesta sala tem sangue seco nas paredes. 2025. Ainda tem sangue seco nas paredes. De quem é esse sangue? Quem deixou essa marca de sangue na parede? A pessoa que deixou essa marca de sangue na parede saiu daqui? A pessoa que deixou essa marca de sangue na parede chegou em casa e reencontrou seus familiares. O que aconteceu com a pessoa que deixou a marca de sangue na parede? E não foi só uma, não. Os algozes, nós já sabemos que seguem por aí, aproveitando a possibilidade de nos assistir sofrer dentro de suas cabines acusticamente isoladas. E as pessoas que deixaram essas marcas nas paredes? Será que estão aqui ocupando hoje? Será que tive a sorte de conhecê-los? Será que é o senhor Guarani que veio aqui e estava
amigos. Não importa quantas camadas de tinta, não importa se trocar todas as pedras de concreto, a água que escorre da chuva tinge o solo da cidade de vermelho. Essa história é nossa, esse prédio é nossa, esse sangue na parede também é nosso. A gente não pode esquecer do sangue seco na parede, não tem tinta que pode cobrir o sangue na parede, não adianta derrubar o prédio. O sangue seco na parede ainda vai estar lá. É impossível apagar essa história. O que é possível é garantir um futuro em que o nosso sangue siga vivo e vibrante, dentro de uma sociedade que nos quer e nos preserva, assim como nós queremos e exigimos a preservação de cada pedra desse prédio, da antiga sede do DOPS-LG, construído na Avenida Afonso Pena, 2351, em Belo Horizonte. Muito obrigada. É isso aí, registrando aqui Frei Gilvander. Companheiros, tá dando pra ouvir? Beleza. Eu sou o Pablo, estou aqui presente desde o primeiro dia, manifestando apoio, solidariedade aos valorosos camaradas que estão em ocupação. Pude fazer a visita no primeiro dia, quando aqui ainda estava aberta, a circulação permitida. Pude ver o que tem lá dentro. Uma situação, primeiro, de total abandono pelo governo Zema. Estava uma sujeira, os camaradas fazendo a limpeza na terça-feira, quando eu fiz a visita. Pude ver o tanque de afogamento, a sauna e todos os itens de tortura, a sala de tortura com palco, tudo que a camarada acabou de descrever muito bem aqui. Esse é um espaço que tinha que estar aberto, com memória, verdade, justiça, por todos aqueles que tombaram na luta contra a ditadura. E por que esse lugar está fechado? Porque a extrema-direita tenta apagar o passado para esconder a verdade, para esconder os crimes que cometeu aqui dentro, aqui nessa casa, contra vários militantes. E ainda depois, na redemocratização, torturas continuaram ocorrendo, existem inúmeras denúncias de tortura no presídio feminino que ficou nesse local depois da ditadura. Então, mais uma vez, eu venho aqui manifestar solidariedade em nome do Sindicato de Jornalistas, Sindicato dos Jornalistas que foi alvo de atentados mais de uma vez durante a ditadura. Manifesto solidariedade também em nome do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, do Partido de Luiz Maranhão, do Partido de todos os camaradas valorosos que tombaram durante a ditadura. Manifesto ainda a solidariedade em nome da unidade classista, a corrente sindical do PCB. Ainda no último sábado, a gente realizou congresso estadual da nossa organização. Estava presente o camarada José Francisco Neres, o último preso político libertado pela ditadura empresarial militar em Minas Gerais. Manifesto ainda minha solidariedade, meu apoio, meu agradecimento mais uma vez em nome da minha família, a família de José Carlos Novaes da Mata Machado, estudante de Direito, líder estudantil da Faculdade de Direito da UFMG, militante da Ação Popular Marxista-Leninista, sequestrado, torturado e assassinado pela ditadura empresarial militar. A família de Edgar Godoy da Mata Machado, professor que teve seu direito de cátedra cassado, provisou uma série de operários no dia do golpe, sobre a história do golpe, para que eles pudessem fugir, para que poder correr com a repressão. A família de Tomás da Mata Machado, que organizou na Faculdade de Medicina da UFMG, Congresso de Reestruturação da UNE, também durante a ditadura, por isso foi preso. Então, mais uma vez, camaradas, a luta de todos esses prestadores e de tantos outros permanece viva nessa ocupação, permanece viva na luta para a gente melhorar a nossa democracia, para a gente fazer uma justiça de transição, para a gente punir os torturadores, os golpistas de ontem, de hoje e de sempre. Ditadura nunca mais, por verdade, memória e justiça. José Carlos Novaes da Mata Machado, presente hoje e sempre. Hoje e sempre, registrando aqui Frei Gilvander. Presente!
aqui. Representando a minha universidade, a entidade estudantil do Castrão, mas nós estávamos naquele estado do lado de fora, já fazendo a defesa do que nós estamos construindo aqui, a luta por memória, verdade e justiça. E esse ano tenho a felicidade de estar fazendo essa fala tão importante aqui dentro desse espaço. Estou aqui representando a minha entidade estudantil para dizer que nós, estudantes, sempre fomos uma ameaça a esse sistema. Nós sempre fomos perseguidos. E não só aqueles que eram comunistas, que eram de movimentos de esquerda, mas vários estudantes que simplesmente lutavam pelo seu direito à educação, pelos direitos de toda a sociedade, do povo trabalhador. Isso hoje nós estamos aqui podendo fazer essa fala, porque muitos desses estudantes tiveram a coragem de abrir mão da sua própria vida, abrir mão do seu curso, abrir mão de formar em medicina como Manuel Lisboa, abrir mão de formar em direito como José Carlos da Mata Machado, abrir mão de escolhas pessoais por um objetivo comum, assim como nós que estamos aqui dentro, como também perder aula, como também abrir mão de diversas coisas pessoais para fazer essa construção coletiva que é histórica e é muito maior do que qualquer um de nós individualmente. E é nossa disposição que nós vamos dizer que esse lugar nunca mais vai ser um lugar fechado, um lugar apagado, e que nós, o movimento estudantil, vamos construir isso ativamente, porque nós estamos cansados de não ter lugar para debater política, de ser censurado nessa sociedade, não ter os nossos direitos garantidos, e para também ter um lugar onde a gente vai fazer resistência ao fascismo, de organização dos estudantes. Nós queremos esse espaço para lutar pela memória, verdade e justiça, mas também para lutar contra o que é hoje de ameaça no nosso país, porque se dependesse do governo Zema, do Jair Bolsonaro, dos fascistas que hoje controlam essa coisa, que querem dar um golpe no nosso país, os militares, se dependesse deles, eu que estou falando aqui, vocês que estão aí ouvindo, vocês que estão aqui apoiando, estaríamos ainda nos porões dessa casa, estaríamos ainda sofrendo torturas nesse lugar aqui. E se hoje nós estamos aqui, não como preso, mas como ocupantes desse espaço, porque a nossa luta valeu a pena e foi consequente. Para finalizar, queria dizer que a ditadura militar tentou acabar com o movimento estudantil, tentou acabar com a ONU, tentou acabar com qualquer outra organização dos estudantes, mas não conseguiram, porque não se pode acabar, não se pode matar a ideia nazista de uma sociedade livre. Então nós seguiremos resistindo, porque nossas ideias não morrem, e nós vamos fazer, nós somos o lado certo da história, vamos à luta, companheiros. É isso aí, registrando aqui Frei Gilvander, noite do dia 4 de abril de 2025, aqui na ocupação no antigo DOPS, aqui em Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena, aqui no coração de Belo Horizonte. Bom estar aqui hoje, nesse quarto dia dessa vitoriosa ocupação, que tem como objetivo manter aceso na nossa memória, mas sobretudo na nossa luta cotidiana, o nome daqueles e daquelas que tombaram na luta por uma sociedade justa,
registrando aqui Frei Gilvander. Alô, sou o Baruch da Ocupação Casa Invisível. Venho aí apoiar, saudar, cumprimentar e celebrar aí a ocupação. A virada, né, da ditadura para a chamada democracia aí no Brasil. Ela veio com anistia para todo mundo, né? Veio com anistia para todo mundo que prendeu, torturou. Veio com uma Constituição que a gente consegue usar a nosso favor, né? Que foi aplicada como uma forma de pacificar os movimentos, né? Então essa questão do direito do uso social da propriedade, que a gente consegue usar para poder dar uso de moradia, equipamento cultural e tudo mais, é uma ferramenta que existe, mas só funciona se as pessoas se organizam coletivamente e vão para cima. Assim como isso aqui é uma forma de se organizar e ir para cima e fazer um compromisso que é uma dívida que o governo tem com a gente, que é a sociedade, e fazer isso a partir da ação direta. Então, todo apoio, assim como a luta por moradia, aqui na frente é a Maria Carolina de Jesus, que também foi importante nisso, que agora está perto da Rio de Janeiro, né, se não me engano, que isso é uma demonstração de como a letra da lei é muito bonita às vezes, mas ela só funciona se as pessoas vão lá e botam pressão, mete o pé na porta e se alia para resistir. Então, enquanto parte do movimento de ocupação, que a gente dá uso social para a propriedade, cultural, moradia e tudo mais, é dever de todos nós estarmos aqui e chamar mais gente para isso e fazer uma ponte entre as gerações, porque muitas vezes a gente acha que o que aconteceu na ditadura se passou, agora é outra fase. Quem sofreu tortura está vivo, quem perdeu família está vivo e não sabe onde está o corpo. Né? Nosso companheiro Ronaldo teve aí, Paulinho, teve ontem aqui também falando. Então acho muito importante, por isso que a gente acha importante, lá na casa a gente vai fazer o feriadão do 1º de maio, 2, 3 e 4 vai rolar o Subversine, que é o Festival de Cinema e Subversão. Totalmente graça. A primeira sessão que vai ser sexta-feira à noite vai ser o Carta de Linhares, que é um filme que o pessoal do HG inclusive fez a ponte pra gente falar com o diretor e tudo mais. Pessoal sobrevivente da ditadura, pessoal que era do movimento Colina, vai estar lá também para trocar ideia, então fica o convite aí pro Ronaldo, todo mundo que teve aí na resistência para lá e trocar ideia, né? Fazer a ponte entre as novas gerações e a geração que sobreviveu aí aos anos de chumbo. Lembrando que nada disso passou, né? A Escola Agulhas Negras, a Academia Superior de Guerra, segue com os mesmos professores, as pensões para os mesmos, as mesmas famílias de criminosos e torturadores e que fizeram uma porrada de coisa abjeta. Suas esposas, seus filhos conseguem ir ganhando, são milhões e milhões de reais gastos para sustentar, né, o pessoal que não faz nada, né, basicamente, vive de pensão aí, é o nosso trabalho. E a herança dos esquadrões da morte, né, quem não lembra, esquadrão Lecoq e tudo mais, está aí nas milícias que tomam controle de grande parte do Brasil aí, especialmente Rio de Janeiro, os grupos de esquadrão de extermínio no São Paulo, Rio de Janeiro, no Sudeste e no Nordeste, né, que governado pelo PT há 20 anos, é a polícia que mais mata no Brasil, aí só a Bahia em um ano mata mais que toda a polícia dos Estados Unidos inteiro, o que mostra que não adianta mudar o governante, né, a lógica é a mesma lógica de extermínio, de capitães do mato. Então, segue essa luta, a gente segue fazendo esse convite para que a gente continue trocando ideia e, mais que tudo, se alinhando na ação direta, né? Muito obrigado. Valeu, registrando aqui Frei Gilvander. A todo mundo que está aqui, fortalecendo nesse ato, na ocupação do antigo DOPS, nesse 4º dia de ocupação, e a todos os trabalhadores, os estudantes que estão passando na Avenida Afonso Pena, que passam aqui todos os dias como se fosse mais um dia normal, mas nós estamos aqui ocupando esse prédio para que esse, na cabeça, na memória de toda a população de Belo Horizonte, que esse caminho não seja mais um caminho normal, um caminho ordinário, mas que a partir dessa ocupação, todas as vezes que a gente passar pela Avenida Afonso Pena, por esse prédio, a gente lembra de todos aqueles que tombaram defendendo a liberdade do nosso povo, de todos aqueles que tombaram para derrotar o fascismo, e que essa casa, sim,
daqueles que lutam para derrotar o fascismo ainda hoje. É importante também que esse espaço se mantenha aberto para que a gente saiba o que motivou a ditadura militar, para que a gente saiba quem que estava por trás desse regime de morte e de tortura, para que a gente saiba que a ditadura militar existiu para servir aos interesses também dos muito ricos, dos grandes latifundiários, que a ditadura militar serviu aos interesses dos grandes empresários desse país, que a ditadura militar serviu aos interesses das potências imperialistas que queriam se aproveitar do nosso país e extrair ainda mais as nossas riquezas, para que a gente lembre o que querem de nós os patrões, os ricos e os empresários que continuam ainda dominando o nosso povo, mas principalmente que a gente lembre também de todos aqueles brasileiros e brasileiras, trabalhadores e estudantes como nós, que se organizaram e que venceram esse exército, que apesar das torturas, que apesar das prisões, que apesar dos ataques, venceram a ditadura militar. Para a gente lembrar do Edson Luiz de Lima Souto, estudante secundarista, que lutando para defender um bandejão, que lutando para defender a educação pública, foi morto pela ditadura. Para que a gente lembre de todos os estudantes secundaristas e universitários que lutaram contra a ditadura e que foram mortos por organizar um congresso estudantil, como foram as prisões no congresso da Uni em Ibiúna. Eu estou falando aqui hoje, enquanto diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte, mas também enquanto militante da União da Juventude e Rebelião. Esse espaço precisa de ser aberto. Esse cerco policial que está sendo feito aqui hoje precisa de ser encerrado quanto antes, para que o nosso povo tenha acesso a essa história, não só para lembrar daqueles que deram a vida pela nossa liberdade, que deram a vida para acabar com o fascismo, mas também para que a gente lembre e tenha a convicção de que ainda hoje os trabalhadores têm a capacidade de se organizar, que os estudantes têm a capacidade de se organizar e conquistar os seus direitos, porque Edson Luiz e os estudantes do calabouço foram reprimidos, foram mortos, presos e torturados, mas ainda assim a ditadura não conseguiu fechar o restaurante Calabouço. Que Edson Luiz e os estudantes do Rio de Janeiro foram massacrados e torturados, mas ainda assim o calabouço servia alimentação para os estudantes, ao que hoje seria 20 centavos. Que todos esses estudantes tombaram, mas é por conta deles que hoje nós temos uma educação pública, uma educação básica, onde a gente não precise de fazer vestibular para fazer o ensino médio. É por conta deles que nós estamos aqui hoje. E nós temos que lembrar desses companheiros e dessas companheiras, para que a gente tenha força e convicção para seguir na nossa luta de hoje, combatendo esse mesmo sistema, que apesar de não ser mais uma ditadura escancarada, ainda retira todos os direitos básicos do nosso povo. Lembrar desses que tombaram na ditadura, para que a gente tenha força de seguir lutando pelos nossos direitos e por um futuro sem fome, sem miséria, sem exploração do trabalho, por um futuro de trabalho livre, por um futuro de paz entre os povos, por um futuro onde os trabalhadores sejam donos do seu próprio destino. E é justamente por isso que Zema e os outros fascistas não querem que esse memorial seja aberto, porque não querem que o povo saiba que o povo mundo é mais forte do que qualquer farda, que o povo mundo é mais forte do que qualquer exército, que o povo mundo é mais forte do que qualquer polícia militar, e que o povo mundo é mais forte do que qualquer patrão que patrocina
deixado durante todos esses anos, nós estamos cumprindo esse papel de fazer com que o povo brasileiro saiba que a luta popular é justa e que a luta popular pode ser vitoriosa e haverá de ser vitoriosa. Então, para finalizar, vou mostrar todo o apoio à essa ocupação, agradecer todo mundo que veio aqui hoje, prestar essa solidariedade, e se continuar desse jeito, não tem cerco policial que vai parar a nossa luta, a nossa vontade de que isso aqui cumpra o seu papel histórico de ser um memorial para honrar aqueles que mesmo debaixo das torturas derrubaram a ditadura e não entregaram seus camaradas, e para denunciar o exército brasileiro que não serve para proteger o povo, mas sim para ser o seu algoz e o oprimir. E também para exigir a prisão dos fascistas de hoje, que mais uma vez tentaram editar o golpe militar. Para exigir prisão para Bolsonaro, para Braga Neto e para todos os generais fascistas e os empresários também fascistas e golpistas. Sigamos na luta que nós só temos que vencer. Falou, meu irmão, registrando aqui Frei Gilvander. Com o grau de crueldade que a ditadura militar praticava cotidianamente contra os militantes sociais como nós, que estamos aqui agora. Isso aqui agora tem que se chamar memorial. Vamos botar nos nossos panfletos, venha para a ocupação do memorial. Estamos lutando pela efetivação do memorial. Antigo nome já foi pisado e derrubado por esses atos, por essas manifestações que nós estamos fazendo aqui. Ontem tivemos um rock aqui na porta, mas também tivemos um bloco de carnaval aqui na porta. Já tivemos filme aqui na porta, mas também tivemos filme aqui dentro. Tivemos peça de teatro que contou a história do Frei Tito aqui dentro. Esse memorial já existe pela força do povo, pela força da luta, dos movimentos sociais que ocuparam. Essa é a grande importância. Eu queria dizer também que esse cerco policial aqui na porta não tem nenhum sentido a não ser acabar com o nosso movimento. É o mesmo sentido que a ditadura fazia contra os movimentos sociais: prender, torturar. Agora fazem cerco à ocupação. Não precisa de polícia aqui. Sabe qual foi o único crime cometido aqui dentro desde o dia 1º de abril? Os carros que o governo federal cedeu para o governo Zema, e eles estão parados aqui há mais de um ano, no mínimo, parados aqui. 3 carros que poderiam estar servindo a população, que está lá cedido pelo governo federal, com a plaquinha, tudo pintado, dizendo que é sessão do governo federal, já o governo Lula agora, desde 22, para o governo Zema. Mas estão parados aqui. Eu quero saber por que o Cleitinho não veio aqui filmar esses carros. Por que será que até agora o Cleitinho não veio aqui filmar que o governo Zema deixou 3 carros parados que poderiam estar a serviço do estado de Minas Gerais e não estão? Esse é o crime cometido aqui. E quem cometeu esse crime? Quem cometeu esse crime? Romeu Zema. Esse é o criminoso. Esse prevaricou. Esse é o responsável. Esse que é que lá no Palácio Tiradentes é que tem que ter cerco policial. Porque o criminoso está lá. Não está aqui dentro, não. Quem cometeu o crime de prevaricar com os carros foi o Romeu Zema. E cadê? Cadê a polícia na porta da casa dele? Cadê a polícia na porta lá do Tiradentes? Não deixando a gente entrar, não deixando ele sair, não deixando ele entrar. Cadê? É essa a justiça que nós estamos dizendo em relação à justiça de transição. Porque hoje parece, então, que o movimento social é criminoso. Mas saiba que até agora ninguém reivindicou a posse desse prédio. E por quê? Porque foi dito aqui pelo Gilvásio. Existe uma lei que destina esse prédio aos movimentos sociais. Então o que nós estamos fazendo é exercendo a posse. Exercendo a posse que nos é de direito a partir de uma lei de 2009. Então, e é justamente por isso, se nós estamos exercendo a posse, se o nosso movimento geral, pelos direitos humanos, o movimento de Minas Gerais, pode
e o porquê que esse memorial tem que existir, de fato, para as pessoas visitarem. É um absurdo uma cidade como Belo Horizonte, um estado como o nosso, Minas Gerais, de onde saíram as tropas para dar um golpe no dia 1º de abril, não ter um memorial instituído. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Não precisa de cerco policial, ele tem que acabar. Vamos fazer outra coisa mais útil para a sociedade do que não deixar o povo tocar guitarra de fora. Nós vamos passar filme aqui, daqui a pouco. E esse filme que nós vamos passar, é importante quem puder assistir, está aqui para assistir esse filme. Para isso nós fizemos a ocupação, para o povo ver filme, para o povo ouvir música, para o povo discutir o que não era possível na ditadura. E segundo o estado de Minas Gerais, também não é possível em 2025. Essa luta é de toda a sociedade. É para Mariana iluminar o rosto dele lá. De todos os movimentos políticos da cidade. Essa luta é por memória, é por verdade, ilumina. É por justiça. Essa luta é para o camarada Ernesto, o Elcio Pereira Fortes, que foi entalado nas câmaras de tortura nesse país. Essa luta é para o camarada Beto, que foi assassinado na casa de tortura lá em Petrópolis. Essa luta é para lembrar a Etienne Romeu, que sobreviveram às casas de tortura. Essa luta é para lembrar o Oswaldão, a Valquíria Afonso Costa, que lutou em Belo Horizonte no movimento estudantil e que foi assassinada pelo Exército. Essa luta é para lembrar a Soledad Barré. Essa luta é para lembrar José Carlos da Mata Machado, o Gildo, que fazia economia na UFMG e foi assassinado pelo Exército. Essa luta é para lembrar o Idalísio, que estudava no IMACO e depois foi para a UFMG, estudava no prédio da Caragola e foi morto pelo Exército Brasileiro. Essa luta, por isso, não termina em nós mesmos, porque ela não começou com a gente. Nós estamos prosseguindo essa luta. E por isso ela é de todo mundo. Ela é de todo mundo que luta contra a ditadura militar e que reconhece as injustiças de um Estado ditatorial que existiu no Brasil e que ainda permanece com os seus resquícios, matando gente preta, pobre na periferia, torturando na rua fora, botando dentro de camburão, sem ter justificativa, matando porque não usou capacete, como foi o caso do Genivaldo. Essa luta também é para o Genivaldo. Essa luta também é para o companheiro que foi assassinada, arrastada por um carro, que foi agora, que foi ainda na possível, na talvez democracia brasileira. E é essa democracia que nós não queremos. E é por isso que tem que ter justiça de transição. E é por isso que essa luta começa por esse memorial, que pela força do movimento popular vai existir. Só com a força do movimento popular é que vai existir. Foi só com essa movimentação que aí sim fizeram várias movimentações institucionais. Não vai ser só a institucionalidade que vai dar resultado a isso. Vai ser a nossa mobilização. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu queria saudar com uma salva de palmas todo mundo que está aqui até agora para essa luta. É isso aí, registrando aqui Frei Gilvander, noite do dia 4 de abril de 2025. 15 filhos, que vai ser passado aqui. Gostaríamos de todo mundo então poder assistir esse filme. Nós vamos passar aqui e de qualquer jeito nós vamos fazer, porque todo mundo já deve ter ouvido a história de que a música Cálice, às vezes, não podia falar a palavra, mas cantava o ritmo e o povo cantava. Que o Gil fazia show, que era proibido, cantava o Lalarai, a gente também cantava. Alguém já deve ter ouvido o Milagre dos Peixes, disco do Milton Nascimento, que quase não tem letra, porque a ditadura não deixou. Hoje não tem ditadura militar, então nós vamos passar o filme que quiser. Os companheiros que lutaram contra a ditadura venceram. Não existe a ditadura. E nós, a nossa tarefa histórica é lutar para ter justiça de transição nesse país, para a gente viver uma verdadeira e profunda democracia, que para mim é o socialismo, e que para nossa sociedade é isso que temos que construir. Então viva a luta da classe trabalhadora brasileira, viva a luta daqueles que até hoje estão vivos e presentes nesse ato, que não
aqui, Frei Gilvander. Nunca mais! Eu não passo atrás! Ditadura nunca mais! É isso aí, registrando aqui Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, na ocupação aqui do Memorial dos Direitos Humanos em Belo Horizonte, aqui na Avenida Afonso Pena. Agora, noite do dia 4 de abril de 2025, né? Quarta noite do quarto dia na ocupação aqui desse memorial. Registrando aqui Frei Gilvander.